Fala pessoal, muita gente diz que, lá no fundo, todo mundo é bissexual. Já outros dizem que isso é mentira e que os monossexuais existem. Pensar o contrário seria abrir as portas para a cura gay. Afinal, se todo mundo é bi, por que o gay ou a lésbica não podem se converter? Quem está certo? Todo mundo lá no fundo é mesmo meio bissexual? Neste debate, talvez os evangélicos e os cristãos em geral possam nos ajudar a compreender os mistérios da sexualidade humana mais profundamente. Será que os crentes são bissexuais em essência? Há como rastrear isso pelas suas falas? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre essa discussão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Antes de começarmos, me permitam lhes falar uma coisa. Vocês sabiam que na antiguidade o padrão humano era a bissexualidade? Como não havia a noção de homo ou heterossexual, a psicologia sexual humana estava dividida entre aqueles que penetravam e aqueles que eram penetrados. Os homens que penetravam podiam penetrar qualquer coisa, mesmo outros homens, e isso não afetava sua masculinidade ou identidade. Eu peço que vocês guardem essa informação, pois a retomaremos lá na frente. Isso posto, vamos ao debate. Quando a gente se indaga sobre se lá no fundo as pessoas são todas bissexuais, nós caminhamos pela dimensão dos desejos sexuais ocultos e inconscientes nos seres humanos. E esse debate necessariamente nos remete a Freud e à psicologia, em especial a psicanálise. E neste âmbito, há uma linha de pensamento que associa homofobia a desejos homoeróticos inconscientes. Bem, embora a psicanálise já tenha sido muito questionada, e há quem diga que ela não é ciência, muitos de seus pressupostos caminham lado a lado com a filosofia. Tendo isso em mente, mesmo que as ideias de Freud não sejam científicas e não passem pelo teste da empiria, o que ele disse se aplica em alguns casos. Nem todo homofóbico tem desejos homoeróticos, mas alguns sim. Nem todo mundo que tem carros potentes tem insegurança com seu pênis, mas alguns sim. Em função disso, eu gostaria de analisar a possível bissexualidade humana à luz dessa dimensão inconsciente do desejo. Será que isso faz sentido? E para começarmos, vamos olhar o discurso religioso sobre sexualidade humana mais de perto. Isso porque, considerando sua natureza homofóbica, será que a homofobia religiosa tem relação com desejos ocultos? Neste caso, muita gente diz que não, pois a homofobia dos crentes existe simplesmente porque está na Bíblia e não tem nada de forças do inconsciente aí. Bem, sim, a cultura bíblica não vê essa forma de sexualidade com bons olhos. Porém, essa afirmação de que a homofobia dos evangélicos existe porque está na Bíblia não é completa em si mesma. Isso porque nos livros bíblicos há poligamia, incesto, apedrejamento, proibições alimentares, proibição do uso de certos tipos de tecido, violência contra crianças, apoio à escravidão, condenação à gula e aos gulosos, e uma condenação explícita à fornicação, ou seja, ao sexo fora do casamento. Entre outras dezenas de coisas absurdas. E coisas essas que muitos cristãos simplesmente ignoram. Mas quando se fala de sexo gay, muitos deles têm frases bíblicas na ponta da língua. Por que isso acontece? Bem, se vocês apontarem os absurdos da Bíblia para qualquer religioso, eles dirão que ou é lei do Antigo Testamento que caiu, ou é o contexto da época. Só que o Antigo Testamento caiu, mas continua valendo para várias coisas, como dízimo, destruição de imagens, inspiração no rei Davi ou mesmo o uso da estrela de Davi. Porém, mesmo no Novo Testamento, o mesmo Paulo que condena a homossexualidade é o mesmo que legitima a escravidão, manda mulheres calarem a boca e fala para os homens não se barbearem. Mas as pessoas simplesmente ignoram isso. No fim das contas, é tudo uma confusão que as pessoas leem o que querem da Bíblia. Ao final, a leitura da Bíblia pode se resumir à seguinte ideia:
Se é absurdo, anticientífico ou me afeta, é o contexto da época. Se se refere a sexo gay, aí o que está na Bíblia é a lei de Deus. O que eu quero mostrar para vocês é que evangélicos e crentes em geral parecem ter uma atração muito especial por sexo gay. Eles ignoram várias coisas da Bíblia, mas sobre homossexualidade, eles sempre têm frases na cabeça. Pesquisas apontam que o brasileiro tem, em média, 10 parceiros sexuais ao longo da vida. Ora, a menos que a pessoa tenha sido casada 10 vezes, o que é improvável, o tal do brasileiro conservador faz sexo sem ser casado. Algo proibido pela Bíblia, em especial por Efésios capítulo 5, versículo 5. Eu, por exemplo, tive um ex cuja mãe evangélica o atormentava por ser gay. Mas o irmão dele fazia sexo sem ser casado com mulheres e ela nada falava. Crentes ignoram certas coisas, mas têm sempre o dedo em riste com relação a LGBTs. Não é, no mínimo, misteriosa a atração que as pessoas têm pela homossexualidade? A repulsão a essa forma de erotismo é apenas superficial, pois lá no fundo ela parece ser uma atração por este assunto. Agora saiamos um pouco da esfera religiosa e entremos no aspecto não religioso da homofobia. E se você está gostando da discussão, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Mesmo pessoas que não são religiosas apresentam uma relação bem estranha com a homossexualidade. Um argumento que é até engraçado, mas que é muito usado, é a ideia de que beijo gay em novelas vai influenciar pessoas, principalmente jovens. Ora, uma novela deve ter em média 40 personagens. Todos são heterossexuais. A Globo tem 4 novelas ao longo do dia. Isso dá um total de mais ou menos 160 personagens heterossexuais. Mas se houver um casal homoafetivo na TV, isso tem mais poder de influenciar jovens a virarem gays do que todos os outros beijos heteroafetivos que aparecem nas novelas, filmes e seriados por dia. Isso não é esquisito? Durante os últimos anos, muita gente votou em um certo candidato por causa da ameaça da ideologia de gênero, criança trans ou de uma suposta ameaça à família que o casamento homoafetivo representaria. Eu cheguei a ver uma mulher declarar que votava em um certo presidente porque não queria ver beijo gay na TV. Ora, quando a gente olha para o país, vemos uma nação sem saneamento básico, um povo sem educação de qualidade, falta de infraestrutura, tráfico, milícia e tantos outros problemas que mal dá para citar aqui. Mas a preocupação dessas pessoas é com coisas relacionadas ao universo LGBT. Não é incrível a importância que as pessoas dão para esse assunto e o poder de atração/repulsão que ele exerce em tantos indivíduos? E aí, algumas pessoas podem se perguntar: mas se a direita deveria estar preocupada com saneamento básico, por que a esquerda pode se preocupar com questões trans? Sobre isso, é importante pontuar que certos debates são simplesmente pessoas falando da vida delas próprias. E a esquerda as absorve porque é o único espaço que elas têm. Porém, isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. No entanto, quando a direita puxa esses assuntos, são pessoas falando da vida dos outros, o que é essencialmente diferente. E com relação a crianças trans, esse é um debate com muitas nuances que não pretendo entrar aqui. Mas para ser bem honesto, eu nunca vi uma criança trans andando na rua. Na rua, eu vejo criança morando em favela, pedindo dinheiro ou vendendo bala no sinal em condições subhumanas. Isso eu vejo bastante. Mas criança trans nunca vi ao vivo e a cores. Fato é que o dia a dia de muitas pessoas heterossexuais é incrivelmente pautado pela homossexualidade. E poucos deles percebem isso. O homem se veste e se comporta pensando em não parecer gay. Pais criam seus filhos observando o tempo todo seu comportamento para que eles não sejam gays. Homens ficam no bar de papinho sobre quem deu a bunda, quem come quem, etc. Tem gente que olha para um gay na rua e já conclui que ele dá a bunda. Por mais que muitas vezes não se diga, o fato é que a psicologia de muitos homens e mulheres heterossexuais
têm a homossexualidade como um fantasma que paira por cima deles, em diferentes camadas da vida. Isso afeta desde o modo como a pessoa se veste até a maneira como ele cria os filhos. E aí vocês podem se perguntar: mas Felipe, isso significa que todas essas pessoas são bissexuais ou têm desejos bieróticos ocultos? Bem, até aqui o que fica claro é que tanto da parte dos religiosos quanto da parte dos não religiosos parece existir um tipo de atração por sexo homossexual. E ainda tem uma coisa mais surpreendente nessa discussão. Trata-se da ideia de que a homossexualidade é uma coisa que pega, ou que é possível influenciar os outros a praticarem, principalmente por meio da chamada propaganda gay. Isso talvez seja o principal indicador de que possivelmente há uma bissexualidade ou uma potencialidade bierótica em muitas dessas pessoas. Isso porque, se a homossexualidade é uma escolha, é porque qualquer um pode escolher praticá-la, o que evidencia um entendimento bissexual da natureza humana. Se vocês não entenderam, permitam-me dar um exemplo. Os seres humanos são onívoros, ou seja, comem praticamente de tudo. Porém, alguns escolhem não comer carne e preferem ou optam se alimentar exclusivamente de vegetais. Isso significa que se eu fizer propaganda do vegetarianismo na televisão, eu posso tentar converter as pessoas a esse tipo de alimentação, pois no fundo todos podem ser carnívoros ou vegetarianos. Por analogia, quando pessoas heterossexuais acreditam que a homossexualidade pode se espalhar por meio de propaganda, isso nada mais é do que admitir que os seres humanos são bissexuais, ainda que em termos potenciais. Só que isso simplesmente não é verdade. Há sim pessoas monossexuais. Mas então o que isso significa, Felipe? Significa que as pessoas que acreditam que a homossexualidade é uma escolha ou pode se propagar por meio de influência externa, muito provavelmente estão falando delas mesmas. Naturalmente, é muito difícil e talvez até impossível provar esta minha interpretação dos fatos por meio de pesquisas científicas. Porém, quando a gente olha para o comportamento humano e conversa com as pessoas, a gente vê que a ideia de que muita gente carrega uma bissexualidade potencial consigo não é tão absurda assim. Muitos gays tiveram suas iniciações sexuais com primos ou colegas de escola que hoje são heterossexuais. Antigamente, para preservar a virgindade, muitas meninas jovens também se relacionavam com outras meninas. Todos os homens homossexuais sabem que há muitos homens heterossexuais adultos que mantêm relação com outros homens de várias maneiras. Também a experimentação bierótica é muito comum entre mulheres. Isso porque nem entramos na questão trans, um fetiche masculino bastante amplo. Países como Rússia, Turquia, Egito ou Brasil são os que mais procuram pornografia com travestis na internet, ainda que sejam culturas transfóbicas. Tudo isso não significa que todas essas pessoas são essencialmente bissexuais no sentido de se relacionarem afetivamente com homens, mulheres ou pessoas trans. Mas significa que, por trás do padrão da heterossexualidade, as pessoas têm potencialidades eróticas que vão muito além do que elas mesmas admitem na mesa do bar ou na igreja. E talvez nem elas próprias estejam conscientes disso. E aí vocês podem se perguntar: mas Felipe, se muitas pessoas têm desejos bissexuais ocultos, isso significa que os homossexuais também podem ser bissexuais? E isso abre as portas para a cura gay? Bem, nessa linha de pensamento, sim. Muitos homossexuais também podem ter desejos bieróticos. No dia em que eu vir um LGBT não ver uma novela porque tem beijos héteros na TV e isso pode influenciá-los, ou ainda no dia que eu vir LGBTs dentro da igreja discutindo fornicação heterossexual, nesse caso, esse gay ou essa lésbica provavelmente tem desejos heteroeróticos sim. O problema é que eu não consigo encontrar cenas assim. A maioria dos LGBTs está mais preocupada em viver a vida deles do que em discutir a vida dos outros ou ter medo de ser influenciado pela TV. E para terminarmos,
vale a pena citar crenças antigas como o taoísmo ou a medicina indiana. Muitas dessas filosofias aludem a energias sutis que alegadamente existem em nosso corpo. E que essas energias têm dois polos, um positivo e um negativo, um penetrante e um receptor. A ideia de um ser humano andrógeno, macho e fêmea, positivo e negativo, em essência, ou em termos mais sutis, nos dá uma nova visão sobre a pluralidade sexual humana. Mas Felipe, isso é verdadeiro? Olha, eu não creio em energias sutis ou no mundo metafísico. Porém, a estranha atração que evangélicos ou pessoas não religiosas têm para com a homossexualidade talvez evidencie sim uma necessidade de buscar um equilíbrio entre dois polos que podem existir em nossa psique mais profunda. Mas o que seriam esses dois polos? Bem, talvez cada pessoa tenha um caminho único de vida. Afinal, há heterossexuais que não se importam com a questão LGBT e respeitam as pessoas como elas são. Por fim, é evidente que nem todo mundo é bissexual. E pessoas totalmente monossexuais existem, sejam elas homo ou heterossexuais. Nem tudo é desejo sexual oculto. E às vezes um charuto é apenas um charuto mesmo, como o próprio Freud disse. Muitas vezes a homofobia advém mais de uma heterossexualidade castrada do que de desejos homossexuais inconscientes. Contudo, agora eu volto à questão inicial deste programa. Se na antiguidade o padrão humano era a bissexualidade, e o homem tinha a capacidade de penetrar quem ele quisesse, considerando que os homens de hoje são biologicamente iguais aos do mundo antigo, onde foi parar toda essa bissexualidade? Será que ela foi recalcada no inconsciente, mas vem à tona nas igrejas quando dizem que a homossexualidade é uma opção? Ou quando dizem que a homossexualidade pode se propagar por meio de novelas? Bem, eu deixo a resposta com vocês. Mas nunca se esqueçam, se a homossexualidade é uma opção, é porque qualquer um pode praticá-la, inclusive a própria pessoa que diz que é uma opção. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!